2025 começou, a gente já sabe. Esse fim de semana começa o Campeonato Carioca, mas a pergunta fica: o tempo de Botafogo já passou? Porque os jogadores principais já estão indo embora? E o técnico, né? O Botafogo, além de perder algum dos principais jogadores, não contratou ninguém e não trouxe técnico novo. Textor, como é que vai ser esse time aí pro Campeonato Carioca? Já é sábado, já tem jogo. Textor disse que a família ela é grande, ela é ampla com o Lyon, mas essa divisão de gastos, não sei não. Acho que a preferência pendendo agora para o Lyon. Ano passado foi para o Botafogo e colocou o Lyon numa saia justa, quase sendo rebaixado por questão de dívida. Agora os jogadores estão sendo mandados para lá, gastou muito com o Botafogo, agora tem que tampar o buraco do outro lado. E o Botafogo agora vai ficar. E aí, o que acontece? Perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, o treinador já foi embora, tá perdendo até as reservas, Tiquinho, o Eduardo, Textor. Tem que arrumar. E vamos lembrar, Textor, que o Botafogo no ano passado ficou de fora dos 4 semifinalistas, deixou a vaga para o Nova Iguaçu. Será que esse ano, empurrado pela primeira vez que vai disputar a Série B, um Volta Redonda é essa figura nova aí no cenário? Eu acho que tem boas chances. Volta Redonda, que é um time tradicional no Rio, eu acho que tem grandes chances de ocupar um espaço que um dia foi do Bangu, outros tempos foi do América, de ser a quinta grande força do futebol carioca, né? Pois é. Agora, vamos começar a comparar os times que estão realmente muito estudiosos. Daqui a pouco vão sair com diploma e não com contratação. Além do Flamengo estudar demais o cenário, a gente entra também no Paulistão com o Corinthians sem contratação, enquanto os outros times estão animados, né? Verdade. Mas vamos lembrar que o Flamengo tem uma base boa. Na minha opinião, é o favorito para ser o campeão carioca, né? Em São Paulo, o Corinthians não contratou, mas ele foi o time que mais cresceu na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, acho que vem embalado com um time bem azeitado pelo Ramon Dias. Mas lá no Paulista tem uma concorrência muito forte com seu arquirrival Palmeiras, que se reforçou bem, já gastou 30 milhões de euros em duas contratações fortes, né? Paulinho do Atlético e o Facundo Torres, que vem lá do Orlando City. E não vamos esquecer que o São Paulo está trazendo aquela que, para mim, é a contratação mais bombástica do futebol brasileiro, que é repatriar o Oscar, que até então era o jogador mais bem pago da história do futebol chinês, né? E mantendo uma boa regularidade por lá, né? Vinha com números interessantes, tanto de assistência como de gols. Realmente, São Paulo cansou de ficar sem títulos e trouxe um título próprio para si. Oscar tem tudo para fazer a torcida esquecer o que foi Rames Rodrigues no elenco, né? Verdade, é verdade. Mas depois de uma briga, né, em que Flamengo estava interessado, o Inter estava interessado, a pergunta ficou ainda, e Oscar goes to? Foi para o São Paulo, né? O time que o criou, né? E ele saiu meio que pela porta dos fundos lá em 2010, né? Então acho que ele está retornando para limpar a barra dele perante a torcida São Paulina. Agora, titia Leila resolveu tirar o leão do bolso para investir no futebol, né, e não em contratar avião, mas um time que tem que abrir o olho, tem que realmente pensar fora da caixinha é o Santos, porque tem um Mirassol animado pela sua estreia na Série A do Brasileirão, querendo brigar, querendo fazer igual o Campeonato Paulista passado, que o Corinthians ficou de fora, mas esse ano o Santos não está com esse futebol também para se classificar, não, hein? É verdade, o Campeonato Paulista sempre tem uma surpresa, né? Ano passado o Corinthians ficou em terceiro no grupo de quatro, ficou fora das finais. Esse ano, para mim, o grande candidato entre os quatro grandes é o Santos ficar de fora, né? Porque além do Mirassol tem o Bragantino, né? O Red Bull, que é um time forte, conseguiu se manter na Série A, está fazendo algumas contratações aí para se reforçar. E nunca esquecemos da dupla de Campinas, que infelizmente caiu para a Série C, mas Guarani e Ponte Preta são times tradicionais que sempre brigam, né? Seria muito por conta de peso de torcida, de tradição, mas acho que eu fico com você nessa do Palmeiras, São Paulo e o Corinthians, indiscutivelmente. O Bragantino contratou duas peças bem interessantes para o ataque, o Isidro Pita e o Lucas Barbosa, fez um belo campeonato pelo Juventude, e o Santos vai ter que abrir o olho, porque tem sempre times aí bem interessantes. O Novo Horizontino, que vem numa crescente, quase conseguiu subir, o Mirassol. Então, o Paulista vem bem interessante para a gente acompanhar. E restam os outros dois campeonatos fortes, que é o Mineiro. O Mineiro, nós temos aí uma diferença enorme de contratações, né? Enquanto o Cruzeiro se reforçou com jogadores para lá de rodados e famosos, né? Veio o Gabigol, veio o Fagner, né? O jogador mais faltoso do futebol brasileiro nos últimos anos. Repatriou, podemos dizer assim, o Dudu, que foi a cria da base. Trouxe ainda o Eduardo, que foi um excelente jogador do Botafogo lá na campanha de 2023. Ano passado acabou sendo banco, mas é um jogador excelente. O Cruzeiro, se conseguir dar liga nessas estrelas todas, vem forte. Eu acho que vai recuperar o título do Mineiro. Já o Galo não contratou ninguém, ainda perdeu o técnico, né? A exemplo do Botafogo. Pois é, acho que o preço nas alturas ali
dos alimentos na rede de supermercado está fazendo jus, está fazendo ali a forra da diretoria do Cruzeiro. O torcedor, presidente Pedrinho, está trazendo jogadores que podem dar um ânimo, porque são figuras que no último século foram unanimidade em seus times, Cássio no Corinthians, Dudu no Palmeiras e Gabigol no Flamengo, mas na última temporada não foram tão unânimes assim, não. Então a torcida não sabe se fica feliz, se fica ressabiada. Agora, o outro lado é só preocupação, porque além de perder Paulinho, além de perder o treinador, as dívidas só aumentam. Então, como é que vem Atlético Mineiro esse ano? E eu ainda acho o seguinte: se tem dúvida de Gabigol e Dudu, principalmente, perante a torcida do Cruzeiro, eu, se fosse torcedor do Galo, ia ficar muito preocupado em ter Gabigol e Dudu no Cruzeiro, porque tanto podem não render o que a torcida do Cruzeiro espera, mas podem detonar com o arquirrival que é o Atlético Mineiro, né? Agora, no campeonato lá de baixo, no Sul, teve um time que a gente pode falar que é o reforço com as saídas que tiveram. O Grêmio se reforçou com a saída principalmente de Renato Gaúcho. A grande notícia para a torcida do Grêmio é a saída do Renato Gaúcho, né? Custaram a conseguir contratar um técnico, né? Fecharam com dois, mas a caixinha foi para o Santos. Mas acabou que fechou com o técnico campeão argentino, né? Vamos ver se vai dar liga. Melhor que o Renato, dificilmente não vai ser, né? Porque o Renato estava, assim, acho que já no fundo do poço. E o Grêmio levou o lateral João Lucas dos Santos, que fez uma boa Série B, né? O único reforço por enquanto. Já o Inter, o que eu posso dizer que, como grande reforço, foi a manutenção daquele time base que fez um segundo turno espetacular no ano passado, levou o time uma briga do rebaixamento para classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Então, no Campeonato Gaúcho, eu acho, espero que o Inter confirme o favoritismo, né, o embalo que ele teve no final do ano passado e reconquiste o Campeonato Gaúcho. Não só a vaga direta na Libertadores, como ainda sonhar com o título do Brasileirão. Então, realmente, o Inter vem mais ajeitado. Juventude já fez movimentações maiores, mais nomes assim que a gente precisa ver ainda jogando bola, mas é um time que também dá um certo trabalho quando joga, quando disputa os clássicos contra o Inter e o Grêmio. Então, fica entre esses três, mas o Inter realmente tem um pezinho, praticamente os dois pezinhos na frente e larga favorito para vencer o Gauchão esse ano. Mas o que você falou bem, a gente não pode descuidar do Juventude, que no ano passado foi vice-campeão gaúcho, assim como em Minas não podemos esquecer do América Mineiro, né? O Coelho tem uma longa tradição de incomodar Cruzeiro Atlético. E vale a pena ainda a gente manter o olho no Nordestão. Ali pelo Nordeste a gente tem a animada torcida do Ceará de volta, um Fortaleza que já vem num cenário de crescimento nos últimos anos, e ainda tem o Bahia para disputar a pré-Libertadores esse ano, que reforçado com o Grupo City. Isso. E vai ter o Vitória no calcanhar, né? Porque o Vitória também se reforçou, voltou para a Série A, se manteve bem na Série A no ano passado. E vem aí, o Bavi vem forte, assim como vem o clássico Ceará e Fortaleza. O Nordeste vem forte esse ano. Infelizmente, em Pernambuco, a gente já não tem mais aquela força de Santa Cruz e Náutico. O esporte deve navegar em águas mais tranquilas lá pelo Recife. Nosso calendário maluco, nacional, CBF, dirigentes, confederações, realmente querem só mais jogos, mais competições, mas a gente gosta, né? Esse fim de semana já volta a nossa paixão, que é o futebol nacional. Isso aí, vamos já começar a ver as briguinhas domésticas, que é gostoso demais, né? Bons campeonatos regionais pra gente.